Oi pessoal, bom dia! Mais um dia aqui, bom dia Ricardo, bom dia Bia, Estela, deixa eu ver quem mais já tá aqui, a Ângela, a Ivonete. Bom dia queridos, Deus abençoe vocês, o Felipe. Bom demais, estamos nós aqui, né? Fechando mais uma semana de devocional, nos alimentando da palavra de Deus, e hoje até o tema, né, vai falando sobre isso, pão espiritual, aquilo que nós precisamos, que na verdade não é aquilo, é quem nós precisamos, né? E a gente vai ver isso para estar saciando essa nossa sede. Aqui, bom dia, Neizinho, Bia, Anitta, Ricardo, Deus abençoe vocês. A gente passou essa semana todos juntos, enquanto o Bispo André estava tirando uns dias para dar uma descansada. Isso é importante, é necessário, é saudável. E eu estive aqui a pedido dele, ao convite dele, na verdade, tendo esse tempo aqui de reflexão com vocês. E sempre para mim, como eu sempre digo, é uma honra e uma alegria, amo demais estar aqui. Amém? Bom dia também para quem está chegando agora. E vamos lá, continuo aqui, gente, de São Paulo. Então, para mim aqui fica um pouco escuro, mas eu não tenho mais como ter iluminação aqui. Mas vamos embora, né? A gente está um pouquinho mais distante hoje, mas a gente estamos juntos, ligados na palavra. Vamos lá, vamos começar? Então, vamos lá. Hoje o nosso tema pão espiritual. Vamos orar primeiro. Senhor, muito obrigada por mais esse dia aqui na tua presença. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão, cada irmã que já está aqui, Senhor, agora nesse tempo tão precioso. Obrigada, Senhor, porque ao longo de toda a semana, Senhor, nós estávamos aqui nesse horário marcado, nesse ponto de encontro, para estarmos juntos, lendo a Tua Palavra, compartilhando a Tua Palavra. Como isso é importante para nós, Senhor. Que a cada dia nós tenhamos esse desejo profundo de estar nessa comunhão contigo, Deus. Agora fala conosco, o Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar ao nosso coração aquilo que Tu queres. Nós precisamos ouvir Tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Bom dia para quem entrou aqui depois também. Vamos lá, gente. Hoje o tema é pão espiritual. E fala assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Sabemos como usufruir do pão sempre que temos fome por esse alimento. Simplesmente o comemos. Fazemos isso também espiritualmente? Jesus disse que se nós crêssemos nele, nunca estaríamos espiritualmente com fome ou malnutridos, porque ele é o pão da vida. Cada vez que enfrentamos uma necessidade espiritual, resolvemos isso simplesmente indo até Cristo e permitindo que Ele nos proporcione o que estamos precisando. Nosso problema é que às vezes interpretamos as Escrituras baseados em nossa própria experiência. Dizemos sim, mas eu me lembro de uma vez em que eu estava faminto espiritualmente, e a gente vai dando desculpas, né? Se tal coisa fosse verdade, ou Deus não nos falou a verdade, ou nós interpretamos mal a nossa experiência. Será que tentamos satisfazer nossa fome espiritual com recursos humanos? Será que nos tornamos tão dependentes de amigos e de experiências de outras pessoas que não aprendemos a buscar em Cristo nosso próprio alimento espiritual? Será que tivemos uma grande experiência espiritual há anos atrás e ficamos tão satisfeitos em Cristo que achamos que nunca precisaríamos nos alimentar novamente? Acabamos emagrecendo e com fome, porque ainda estamos nos movendo apenas com o que recebemos em um encontro com Deus que tivemos anos atrás.
Se algo está lhe faltando espiritualmente, não é porque Deus não tem uma abundância de recursos preparados e disponíveis para você. Talvez seja porque você não veio a Ele com fé, como Ele convidou para que nós fizéssemos. Quando Deus deu o maná no deserto, os israelitas tinham que sair das suas tendas todos os dias para receber a provisão diária. Jesus ensinou os discípulos a orar: o pão de cada dia dá-nos hoje. A nutrição espiritual é algo que precisa ser buscado diariamente. Você já encontrou o seu alimento espiritual em Cristo hoje? Eu creio que, respondendo essa pergunta aqui final, eu creio que nós estamos aqui nesse momento buscando esse alimento espiritual. E é interessante que quando nós vemos esse texto que nós lemos de João 6,35, Jesus estava falando: eu sou o pão da vida, e também falando, né, que quem comer de mim não vai ter sede, quem crê em mim, né, também vai estar completamente satisfeito. E o interessante é que eu estava lendo aqui no próprio João 6, em que lá no versículo 22, Jesus tinha feito aqui, só para o contexto, né? Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, então o povo tinha sido saciado. Depois ele teve aquele episódio dele andando sobre as águas, mas depois o povo estava procurando por ele, onde está Jesus, e procurando, tentando encontrá-lo. Mas olha só que interessante, porque lá no versículo 22 do próprio capítulo 6, Jesus fala assim, 26, Jesus fala assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí vem o 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo da aprovação. E aí Jesus chega e fala isso nesse versículo 26, falando: olha, eu sei, eu estou percebendo que vocês estão vindo atrás de mim, me procurar, não é porque vocês viram sinais milagrosos, não é porque vocês querem conhecer algo maior, vocês querem ser saciados fisicamente de novo. Vocês comeram os pães, né, se alimentaram, se fartaram e agora querem mais. E queridos, para e pensa, não é isso que nós vemos tantas pessoas hoje procurando Jesus para isso? Somente para aquele alimento ali, naquele momento. Em outras palavras, somente para saciar ou resolver os seus problemas. Jesus, eu tô com um problema, resolve isso aqui para mim. Jesus, eu não tô conseguindo, resolve isso aqui para mim. E gente, tá tudo bem. Nós temos que correr sim para Ele nesses momentos, das nossas inquietações, das nossas dúvidas, dos nossos problemas. Para onde nós correremos? Para onde nós iremos? Claro que a gente tem que ir para Ele. Mas a grande questão é que a gente vê hoje em dia uma multidão. E aí eu não estou me referindo assim exatamente aos filhos de Deus, mas uma multidão que querem Jesus apenas pelas suas bênçãos. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. E é uma escolha tão errada, porque as bênçãos, recebi a bênção, acabou, estou satisfeito, igual eu tomo café. Eu não tomei café ainda, daqui a pouco eu vou tomar café e vai saciar o meu corpo físico. Pronto, acabou, beleza, estou resolvido, vou embora, vou pegar o carro, vou voltar para o Rio de Janeiro, mas vai chegar o momento que eu vou estar com fome de novo, eu vou ter que parar na estrada, numa lanchonete, em algum lugar, para poder me alimentar de novo. Ou como se fosse assim: olha, Jesus, eu corri atrás de você, me dá essa bênção aqui, agora meu problema foi resolvido, eu estou bem, eu não preciso, vou embora, eu estou vivendo a minha vida. Mas daqui a pouco, outro problema, Jesus me ajuda, e é muito mais do que isso.
O que Jesus nos convida é muito mais do que somente receber uma bênção pontualmente. Ele nos chama, queridos, para um relacionamento. Ele nos chama para viver uma vida completa, diariamente de comunhão. E lá no versículo que nós lemos, que foi o versículo 35, ele fala: eu sou o pão da vida. Ele chega e fala para as pessoas: olha, vocês estão querendo somente esse pão que vai somente alimentar ali, saciar aquela fome momentânea de vocês. Que tudo bem, ela é real, ela existe e é necessário que seja satisfeito, tá tudo certo. Só que eu quero te oferecer mais. Eu tenho mais para você, eu tenho algo que vai te saciar completamente. Que você não vai precisar mais ficar buscando respostas para as suas vida, para a sua vida, suas inquietações aqui, ali. Eu tenho algo que vai te completar. E, gente, isso vem... Essa meditação de hoje, ela vem completar a meditação de ontem. Quem não assistiu a live, tá gravada aqui no novavida.online. Vai lá, entra, assiste, que foi falando sobre Jesus, a água viva. E a gente, bom dia, Rosibone, e a gente vai, quer dizer, ele continua falando isso. Eu tenho algo que sou eu mesmo, que vou te satisfazer completamente. Vou saciar, vou tirar todas as tuas inquietações, vou preencher o teu vazio, vou te completar, vou trazer esperança, e mais do que isso, eu vou ser a esperança para você. Jesus estava falando: olha, vocês querem apenas o alimento para satisfação do físico, e eu tenho o alimento que vai te satisfazer, vai completamente preencher o teu espírito, satisfazer a tua alma. É interessante porque o pão naquela época, ele era um alimento básico, eu acho que a gente pode dizer essencial para a subsistência, para viver mesmo, era um alimento básico. E eu acho que é como se Jesus estivesse falando: creiam em mim, eu sou esse alimento essencial que você precisa para a sua vida espiritual. E é interessante, gente, que ele falou, quando ele fala, né, aqui no 35, eu sou o pão da vida. Sabe o que ele está fazendo? Ele não está dizendo: olha, eu tenho apenas o que você precisa. É muito mais profundo, queridos. Ele está falando: eu sou o que você precisa. Não é apenas algo pontual. Eu sou aquilo tudo que você precisa. E ontem eu falei sobre isso. A obra da cruz, tudo que Cristo conquistou na cruz, tudo quem Ele é, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, é tudo que nós precisamos. Todas as respostas para todos os problemas da humanidade, elas passam pela cruz de Cristo, elas encontram resposta na cruz de Cristo, elas encontram resposta nele mesmo. Ele é a solução para toda a fome, para toda a sede de toda a humanidade. E aqui no texto no texto do devocional, fala da necessidade de nós estarmos buscando a Ele completamente, para que nós não venhamos apenas a estar vivendo da experiência de outros. Porque, queridos, é maravilhoso ouvir um testemunho. Eu gosto demais. Edifica muito a minha fé. Ouvir testemunhos de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, da ação, sabe, da manifestação de Deus na vida de um, na vida de outro. E a gente vê o poder dele tremendamente, claramente, assim, sendo completamente revelado. Só que nós não fomos chamados para apenas viver das experiências dos outros. É muito boa, como eu disse, alimenta a nossa fé, fortalece, edifica a gente. Eu creio que, sabe, impulsiona a gente. Puxa, Deus é fiel, Ele fez... traz um renovo enorme, eu gosto demais. Só que quando o Senhor fala, eu sou o pão da vida, e Ele diz, cadê aqui? 35, ó.
Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele está falando, olha só, vem e crê. Vem para perto. Vem para um relacionamento profundo comigo. Não fica vivendo só das experiências dos outros. Não, o meu convite é para você. Eu quero me revelar a você. Eu quero te mostrar quem eu posso ser na sua vida. Eu quero mostrar para você que eu sou o grande eu sou na sua vida, que o que eu fiz, na verdade, na vida de algum parente seu, de algum amigo, de algum irmão da igreja, eu tenho poder para fazer na sua vida também. Ele está nos convidando para esse relacionamento profundo e chegando falando, vem para perto e crê. Não adianta só eu estar perto e não crer. Eu estou aqui, Jesus está aqui perto de mim, mas eu não creio em nada. Porque aquelas pessoas estavam ali, Jesus lá naquela época estava aqui em carne e osso, mas ele estava lá, eles estavam perto de Jesus, mas o foco estava errado, né? Eles estavam perto do lado, ali caminhando, ali vendo os seus sinais milagrosos, como ele falou, mas o foco estava completamente errado. O foco estava naquilo que só ia saciar ali momentaneamente. E quando Jesus começou a falar toda essa questão, vocês precisam de algo mais profundo, ele estava falando assim, olha, ajusta o foco. Tira o foco só do que é passageiro, coloca o foco em mim, porque o que eu tenho é eterno. E ele está fazendo esse convite para a gente, vem, né? Aquele que, como é que é, gente, de novo aqui, ó, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que vem a mim vai estar num relacionamento tão profundo. Eu estou pronto, eu sou uma fonte inesgotável. Pegando o devocional de ontem, eu estou pronto a me derramar na sua vida. Vem porque você vai ser completamente saciado. E fala, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu creio, eu me aproximo e eu creio que ele existe, que ele é galardoador, que ele é abençoador daqueles que o buscam. Queridos, a nossa busca tem que ser diária. Uma outra coisa que aqui no texto também falou, no texto do devocional falou, é de que além da gente não nos convidando, né, ou nos exortando a não vivermos apenas das experiências dos outros, mas também ele trouxe uma outra aplicação, uma outra exortação para nós, é de que não vivam apenas de experiências que cada um teve com o Senhor, mas experiências passadas. Há 20 anos atrás, eu vi Deus fazer isso na minha vida, eu vi Ele transformar minha casa, eu vi Ele libertar meu filho, eu vi Ele restaurar meu casamento, eu vi Ele me curar. Não viva somente das suas experiências passadas. Mas é claro, eu não estou falando joga fora as tuas experiências passadas. Claro que não, porque há 32 anos atrás, eu, Lilian, fui curada da esterilidade. Deus me curou milagrosamente e eu conto isso até hoje e vou contar enquanto eu viver. De que Ele é um Deus do impossível, que Ele faz da estéril mãe de filhos, que eu era estéril, era solteira, era estéril, não era casada. Eu sabia que eu nunca poderia ter filho, humanamente falando, mas Deus mudou a minha história. Isso foi há 32 anos atrás, em que Ele me curou. Mas eu continuo contando com a mesma alegria, com a mesma gratidão quando eu olho para os meus filhos e vejo frutos de uma promessa, frutos do Deus do impossível, que transformou uma impossibilidade em possibilidade, revelando eu sou aquele que pode fazer todas as coisas. Mas só o que eu quero falar não é a gente, Deus fez um milagre, vou dar meu exemplo de novo, Deus fez esse milagre na minha vida há 31 anos atrás, então pronto, agora eu não preciso mais contar. Não é isso. Mas o que o texto está nos despertando também, né? A gente pode falar assim, não viva só desse passado.
mas continue numa busca com Deus para que você veja a manifestação dele e até mesmo o impossível dele em outras áreas da sua vida, em outras situações. Queridos, a fé é para todo dia. A fé não é só lá para o passado, o que aconteceu lá e agora, não, ela é para todo dia. Deus tem milagre na sua vida todos os dias, Ele quer se manifestar todos os dias, Ele quer trazer respostas, direção para você todos os dias, Ele quer te fazer um instrumento de resposta dele para outros todos os dias. Ele quer que você tenha experiências com Ele todos os dias, sabe para quê? Para que você possa testemunhar quem Ele é e o que Ele pode fazer. Queridos, como eu falei aqui ainda há pouco, quantos estão ainda hoje buscando o Senhor somente para, entre aspas, saciar a sua fome física, saciar, comer os pães físicos, igual que a gente leu aqui. Mas Ele te chama, vem e crê. Vem para esse relacionamento. Eu tenho tudo que você precisa. Creia que eu posso mudar histórias, que eu posso mudar destinos, que eu posso trazer respostas. Se for necessário, querido, eu quero te falar uma coisa. Se for necessário, Deus abre o mar para você passar. Se for necessário, Ele faz o impossível para que você veja quem Ele é, mas se aproxima dele. Não fica distante, não. Não queira só o pão para saciar e depois, quando eu tiver um problema de novo, eu me aproximo para me alimentar. Não. Tenha relacionamento. Busque a Ele todos os dias. Se alimente dele todos os dias. Esteja nesse relacionamento profundo todos os dias. Ele tem vida e vida em abundância para você. O que ele nos convida é que a gente tenha uma fé renovada a cada dia. A minha porção de fé de ontem, de anteontem, ela já ficou para lá. Eu preciso de fé renovada hoje. E eu só vou manter isso se eu me alimentar constantemente desse pão da vida e beber dessa água, né, que é Ele mesmo constantemente. Amém? Pense nisso, sabe? E sacie a sua fome e a sua sede nele. Nele, Ele tem tudo que você precisa. Como eu já falei antes, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então, busque a Ele. Eu tenho certeza que você vai se surpreender cada vez mais. Ele nunca vai parar de te surpreender, porque ele é esse pão vivo que desceu do céu. Então ele tem alimento vivo, alimento fresco, alimento saudável. E agora eu lembrei disso, antes a gente já vai terminar, mas eu lembrei disso. Às vezes a gente come alguma coisa, eu estou falando do natural, e a gente come alguma coisa e aquilo não, a gente diz assim, ai, não me caiu bem. Não caiu bem, eu estou me sentindo mal, e a gente até se passa mal mesmo algumas vezes. Jesus não tem isso. A comida que Ele tem para você, ela é a comida essencial que você precisa. Nunca vai te fazer mal, muito pelo contrário. Vai sempre te renovar, te revigorar, te fortalecer para que você caminhe, para que você seja impulsionado e continue caminhando, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Amém? Ai, gente, muito obrigada. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigada. Pai, como é bom saber que você é aquele que nos sacia. Como é bom saber, Senhor, que Tu mesmo és o pão da vida. E que isso nunca faz mal para nenhum de nós. Muito pelo contrário. É o alimento necessário. É o alimento perfeito. É o alimento que nós precisamos, essencial. É essencial para a nossa vida. Senhor, que cada um aqui, cada um de nós, cada irmão aqui, Deus, tenha essa fome
e essa sede, que cada um aqui, como você nos convidou, cada um venha e cada um creia em quem tu és e o que tu podes fazer, Deus, e que a gente caminhe fortalecidos. Senhor, e que nessa busca diária por ti, Senhor, a nossa fé seja fortalecida, seja renovada, Senhor, e que nós tenhamos experiências, tenhamos, se for necessário, até vermos milagres, Senhor, e que isso seja um motivo de testemunho para que outros vejam que tu és o único que tem o poder de saciá-los, Deus, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, que nós nunca fiquemos numa fome, numa forma de estarmos saciados de, eu não quero mais Jesus, eu já estou satisfeito, não. Mas que a cada dia nós tenhamos mais e mais fome de te conhecer e desejemos cada vez mais nos aproximarmos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o dia de cada irmão aqui, Deus. Guarda cada um, por onde eles forem, Senhor, que a tua mão esteja sobre eles, que os teus anjos estejam acampados ao redor, guardando Senhor, ao redor de cada um, Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos, muito bom nós estarmos aqui. Glória a Deus, bom demais, muito obrigada por esse carinho. Toda essa semana, nós aqui juntos, caminhando. Semana que vem o Bispo André já vai estar aqui. Aliás, eu vi que ele entrou aí na live, gente, que responsabilidade. Mas que semana que vem ele já está aqui. Muito obrigado por a gente ter caminhado juntas aí. Que Deus abençoe você e se alimente desse pão vivo em todo o tempo. Não abra mão dele, não. A cada dia se alimente mais. Você nunca vai, ao mesmo tempo que você vai ficar saciado, você cada vez mais vai ter mais e mais fome, porque estar na presença dele é tudo de mais maravilhoso que nós podemos ter. Amém? Que Deus abençoe cada um que eu não consegui. Amém. Obrigada. Eu que agradeço, Bispo André. Bispo André, por essa oportunidade. E como eu sempre falei aqui, essa honra de poder estar aqui. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Tchau.